Capítulo 12. Picantes e brilhantes. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, 13 a 16. Jesus usa duas figuras riquíssimas, e talvez por conta disso possamos tirar lições as mais variadas e úteis sobre a figura do sal e a figura da luz. Mesmo assim, não podemos dizer que todas as analogias que aplicamos sobre o sal e a luz tenham obrigatoriamente alguma ligação com os ensinamentos de Jesus Cristo. Veja bem, Jesus sempre tinha uma mensagem relevante e buscava nas imagens, figuras e ilustrações uma alternativa didática para expressar suas ideias. Nós, muitas vezes, nos concentramos em interpretar as figuras e as imagens e esquecemos as ideias. No entanto, detectar a ideia ou ideias dentro do texto pode ser mais importante do que nos atermos às lições extraídas das figuras utilizadas. Presença relevante. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta. Verso 13. O sal é utilizado há muito como elemento químico de preservação de carnes e peixes. Sou de uma região onde, por muito tempo, a economia básica era a charqueada, uma espécie de indústria de carne conservada à base de sal e depois exportada para a Europa. Portanto, a figura do sal me é bastante compreensível. Posso falar que, da mesma forma como o sal preserva a carne, o discípulo conserva mais pura uma sociedade. Podemos ainda dizer que, da mesma forma como o sal tempera e dá sabor à comida, o discípulo concede tempero e significado de vida a um ambiente. Ou então, que da mesma maneira como o sal age temperando a comida e ninguém vê o sal, assim também é a atuação do discípulo. Age de maneira discreta sem precisar aparecer. Tudo isto é aplicável e bonito, mas podemos cair no equívoco hermenêutico de interpretar o texto centrado na figura utilizada e não a partir da lição anterior ao uso da figura. O fato é que Jesus tinha uma ideia e, para ilustrá-la, usou uma figura. A ideia original deve permanecer maior do que a figura. Logo, identificar a ideia é central na interpretação do texto. Para melhor compreensão do que estamos dizendo, vamos continuar o mesmo exercício hermenêutico, só que agora usando negativamente a figura do sal. A partir da afirmação correta, por sinal, de que sal em demasia estraga qualquer comida, poderíamos chegar à equivocada conclusão de que uma sociedade com muitos discípulos seria uma sociedade hipersaturada, salobra, intragável. Veja que absurdo! Pondo a figura como centro, pode-se utilizá-la de qualquer forma e dizer coisas que Jesus não estava dizendo. Mas então, o que Jesus estava dizendo quando usou a figura do sal? Veja bem, ele vinha falando de felicidade, estava ensinando sobre santidade, misericórdia, fome e sede de justiça. Jesus estava ensinando seus discípulos a serem sensíveis, mansos, pacificadores. No Sermão do Monte, há ensinamentos sobre intimidade com Deus, vida devocional profunda, confiança em Deus e despojamento de tudo. Há novos paradigmas e princípios capazes de dar sentido à vida, de tornar a vida realmente picante e significativa.
Sem esses valores, a vida perde a razão de ser. Deixa de ser interessante, desafiadora, para nada mais presta. Sem amor genuíno, sem uma fé inteligente, sem fervor de espírito, o discípulo não contagia ninguém, não torna interessante nem atraente o seu testemunho. Assim é o sal. Enquanto mantém suas propriedades, agrega valor, porém, tornando-se insípido, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Somos levados a concluir que a vida do discípulo só faz sentido se, primeiramente, estiver presente na sociedade. Vós sois o sal da terra. O Evangelho chega a alguém ou a algum lugar pelo testemunho de vida dos discípulos de Jesus Cristo, e para isto se faz necessário o cumprimento da grande comissão: ide e fazei discípulos. O Evangelho se expressa através dessa presença humana dos filhos de Deus. Além disso, se faz necessário que essa presença seja relevante. Ora, se o sal vier a ser insípido, da mesma forma como o sal, que para nada mais presta se perder as suas propriedades, o discípulo perde a relevância do testemunho se fizer descaso da sua essência básica de vida, sua natureza, seus valores e princípios. O discípulo é sal da terra quando sua presença agregar valor ao ambiente, quando exercer a vocação de ser gente, quando agir como filho de Deus. Sal que deixa de ser sal é descartável, assim como o discípulo que esquece ou faz descaso da vocação de ser filho de Deus. Presença visível. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Verso 14. Jesus está falando dessa exposição natural da vida do discípulo, sua visibilidade pública. Quem vive e pratica as bem-aventuranças não tem como esconder o exemplo. Sua vida será uma evidência, a semelhança de uma cidade construída sobre um monte, uma candeia no velador, uma lâmpada acesa num poste de praça. Jesus não está falando de sal e luz, ele está falando da natureza de vida do discípulo, do seu papel na sociedade. O discípulo tem propriedades que lhe marcam a razão de ser, a semelhança do sal e da luz. A vida do discípulo possui uma exposição natural, não há como escondê-la, tem evidência própria, podendo ser percebida e admirada da mesma forma como não se pode esconder uma cidade iluminada e edificada sobre um monte. Conheço pessoas que não precisam de esforço algum para viver como discípulos de Jesus Cristo. São pessoas que simplesmente vivem possuídas e impregnadas das virtudes do Evangelho. Possuem uma espécie de luz própria desde quando habitadas pelo Espírito Santo. A luz do Evangelho na vida do discípulo brilha no mundo. Logo, está implícita nas palavras de Jesus uma tarefa pública, político-social, histórica. A presença do discípulo não acontece no enclausuramento religioso. É uma presença com cosmovisão universal, um desafio à quebra de barreiras nacionalistas, rompimento com todos os limites geográficos, étnicos, culturais e outros. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 5:16. Assim brilhe. Não há uma imposição nestas palavras de Jesus. Ele não está legislando, criando um peso a mais sobre os discípulos. A frase indica que o brilho simplesmente acontece. O discípulo brilha a sua felicidade, naturalmente. Reflete a virtude através das boas obras. Boas obras que podem ser entendidas como sendo todas as consequências advindas da prática dos ensinamentos contidos no Sermão do Monte. A luz do discípulo é ser filho de Deus, é pacificador e, por assim ser, será chamado filho de Deus. Mateus 5:9.
Ora pelos inimigos para ser perfeito, como é perfeito o Pai Celestial. Mateus 5,48. As obras são manifestações públicas do fazer do discípulo diante das pessoas e, como consequência natural, o Pai Celestial é glorificado. Mateus encerra este primeiro bloco do discurso enfatizando que os discípulos de Jesus Cristo são picantes como o sal e brilhantes como a luz.